Estava inscrito o Sr. Deputado Aníbal Pires, a quem dou a palavra. Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes. Relativamente à questão do transporte aéreo, da liberalização de algumas rotas para os Açores e da revisão das obrigações de serviço público, sobram-nos aqui algumas dúvidas. Algumas dúvidas, uma, desde logo, porque não temos conhecimento do texto das novas obrigações de serviço público, portanto, da revisão, e, portanto, deixam-nos aqui algumas dúvidas. Desde logo, nós percebemos que os residentes e os estudantes ficaram protegidos, mas não sabemos tudo. Não sabemos tudo. Mas não sabemos o que é que está associado a essa proteção. Sabemos que há um valor máximo que é pago pelos residentes e pelos estudantes e, aliás, esta revisão, ou melhor, o que vai sair não era exatamente a proposta do Governo Regional. Não era exatamente a proposta do Governo Regional, que, aliás, não merecendo o nosso total acordo, merecia mais acordo do que esta aqui. Porque, efetivamente, a proposta que a região tinha era, essa sim, protegia mais os residentes. E protegia e, sobretudo, garantia uma coisa que é muito importante para nós, que é garantir o direito à mobilidade dos residentes. Mas este modelo que foi desenhado, designadamente, enfim, por acordo entre a região e a República, não protege e não garante o direito à mobilidade dos açorianos. Mas sim traz um outro princípio associado, que é garantir ou alimentar um setor da nossa economia que, sendo muito importante, não devia ser colocado num plano superior ao da garantia da mobilidade dos açorianos. Portanto, aquilo que se pretende com este modelo é garantir o sucesso de um modelo de turismo que claramente não é o mais adequado para a região autónoma dos Açores. E sobram aqui ainda outras questões, e que têm a ver com o seguinte. E eu gostaria, se fosse possível, de uma resposta muito clara em relação a isto. Até que valor pode atingir uma passagem aérea adquirida por um residente em qualquer uma das companhias, a SATA ou qualquer uma das companhias aéreas que já manifestou interesse em voar, não para os Açores, mas para São Miguel. Qual é o valor máximo que nós teremos de pagar, sabendo que iremos ser ressarcidos? Ou melhor dizendo, o Estado vai dar dinheiro aos açorianos para financiar companhias de transporte aéreo, porque no fundo é isso que acontece, não os podem financiar diretamente, dão-nos o dinheiro a nós para financiarmos o transporte aéreo. Qual é o valor máximo, se é que há algum valor máximo que um residente nos Açores poderá eventualmente vir a pagar para se deslocar a Lisboa? E não é verdade, Sr. Presidente, 134 euros, sim, quando o residente for ressarcido, mas eu poderei desembolsar 500, 600, 700, até onde vai esse valor. É isso que é necessário saber, até onde é que vai esse valor. Se é 500, se é 600, se é 400, o que quer que seja. A verdade é esta. Eu sei que vou ser ressarcido, não sei quando é que vou ser ressarcido, mas sei que tenho de ter o dinheiro disponível para garantir essa passagem. O seu tempo está a terminar. E é esta pergunta que é preciso ser respondida. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Esgotou o seu tempo neste debate. Pergunto se há inscrições. A mesa, de momento, não tem mais inscrições.
Não há mais inscrições. Senhor Secretário Regional tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu sei que custa, mas efetivamente a solução de mobilidade do novo modelo de acessibilidades à região é uma boa solução. É uma solução que defende os açorianos residentes e os estudantes, que coloca um valor máximo de custo da acessibilidade em 134 euros. Aliás, na linha daquilo que era proposto pelo Governo dos Açores desde da primeira hora. E tem uma outra particularidade, Sr. Deputado, Este modelo transforma os Açores como que um aeroporto único. Ou seja, significa que qualquer cidadão de qualquer ilha pode escolher a oferta que existir em qualquer uma das gateways, em qualquer momento. Daí, promove uma efetiva concorrência, promove que haja condições melhores para todos os açorianos, aumentando e incrementando a sua mobilidade, Ó, Sr. Deputado, o que o senhor quer que eu diga, eu não lhe posso dizer que não corresponde à verdade. O senhor quer que eu diga que um açoriano, para se deslocar ao continente, tem que pagar 500 ou 600 euros e depois é que é ressarcido. Não necessita de pagar. Como ele pode optar por qualquer gateway, basta optar por uma das gateways que esteja sujeita a obrigações de serviço público, cujo valor máximo do bilhete são 320 euros. Portanto, a questão que o senhor está a colocar é uma falsa questão. O custo máximo da acessibilidade para qualquer açoriano de Santa Maria ao Corvo são 134 euros. Muito obrigado. Senhor Deputado, não vamos entrar aqui em diálogo. Pois, mas a mesa de momento não tem mais inscrições. Senhor Deputado Jorge Macedo tem a palavra. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, uma pergunta muito breve e simples. Está neste momento o Senhor Secretário Regional de Turismo e Transportes em condições de garantir que, neste momento, o Governo Regional não deve os 40 milhões que a SATA, a 31 de dezembro de 2013, reclamou como dívida da sua Secretaria à SATA? Obrigada, Senhor Deputado. Pergunto se há mais pedidos de esclarecimento. Não havendo, Senhor Secretário Regional tem a palavra. Senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Deputado Jorge Macedo, de uma forma muito sintética, do valor que foi apresentado pela SATA, já foram certificados 20 milhões de euros que estão incluídos no plano para pagamento e existem mais 15 milhões de euros que estão sujeitos à análise. Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Jorge Macedo tem a palavra. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, os senhores vão deixar de brincar aos aviões, porque a SATA não é o vosso brinquedo. Os senhores até agora andaram a brincar com a companhia que é estratégica para os Açores e para os açorianos e para o seu desenvolvimento. A SATA não é o vosso quintal, a SATA não é o vosso brinquedo. O que é que aconteceu até agora? Mandaram a SATA voar para destinos tropicais. Uma decisão desastrosa.
Mandaram a SATA fazer uma base na Madeira. Em 4 anos foram 20 milhões de prejuízos. Uma decisão ruinosa. Mandaram a SATA ir buscar turistas ao centro da Europa. Revela o quê? A incapacidade, a ineficiência e a ineficácia da vossa promoção turística. Mandaram a SATA engordar. Sim, neste momento tem mais de 1.300 colaboradores. Interferiram no dia-a-dia da SATA e todos os dias eram dadas ordens e contra-ordens à administração da SATA. O resultado, todos nós conhecemos, é 31 de dezembro de 2013. 16 milhões de prejuízos e com contas marteladas por ordem de Vossas Excelências. A SATA reclamou uma dívida de 40 milhões a 31 de dezembro de 2013. O Sr. Secretário diz que está em condições de certificar, ou brevemente serão certificadas, 20 mais 15 são 35 milhões. Acontece que no plano de 2014 só tinha 19. E, portanto, continuam a brincar com a SATA e continuam a brincar com um brinquedo que é muito importante para os Açores e para os açorianos. O que é que acontece? O que é que resulta da vossa brincadeira? O que acontece da vossa brincadeira é que em 2009 o passivo bancário da SATA eram 30 milhões de euros. Em 2013, sabem quanto é que é o passivo bancário da SATA? São 142 milhões de euros. Andaram a brincar com a SATA, andaram a brincar com um brinquedo que não é vosso. O passivo bancário mais de que quadriplicou em 4 anos. Esse não é o vosso brinquedo. Senhor Secretário, pegue nas suas palavras e digo: só não erra quem nada faz. E é verdade. Mas insistir no erro, perdoa uma expressão, é tolice. E Vossas Excelências, até agora, tiveram a fazer tolices com uma companhia que é estratégica para os Açores e para os açorianos. Disse. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Este PSD é o PSD de sempre. Aquele que a sua metralhadora tenta bater tudo em todos, em todas as áreas, nas empresas públicas, nas empresas estratégicas. A SATA continua a ser uma empresa estratégica, quer o senhor queira, quer não queira. As contas marteladas é uma insistência que o Sr. Deputado, ou melhor, é uma insistência irresponsável do Sr. Deputado, que insiste nesta frase que, por mais que lhe custe, por mais que nos custe a nós, continua com uma intenção clara de denegrir a imagem da SATA. Sr. Deputado, nós não entramos nisso. As contas foram certificadas, as contas foram identificadas, foram contempladas em plano e vão ser pagas. O Governo assume e paga aquilo que deve. Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer ainda mais. É que se fosse a pensar na estratégia que os senhores têm para a SATA, e digo-lhe mais, o senhor a 19 de fevereiro, o seu líder a 19 de fevereiro de 2014, dizia que já tratavam as conclusões das OSPs e tal. Em abril de 2014, e já com aqueles contactos privilegiados com o Sr. Secretário de Estado, que já o era, antes deste novo Ministro, o senhor em abril de 2014 já dizia entrada, o senhor líder do grupo parlamentar e líder do PSD Açores, dizia a entrada de novos operadores na região vem acentuar a importância da SATA como garante de estabilidade dos preços. Regulador, rede de segurança. É esta a missão que os senhores têm para a SATA. Isto é que era a ruína da SATA, Sr. Deputado. Isto é que era a verdadeira ruína da SATA e que os senhores não sabem como hão de explicar e como hão de defendê-la, em vez de denegrir todos os dias aqui nesta Assembleia. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado António Pedroso tem a palavra. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo.
Os Açores são atualmente a região do país com piores resultados em turismo, para mal de nós todos. Enquanto que o continente aumenta 12%, os Açores têm resultados negativos. O RevPAR está 10 pontos percentuais abaixo do continente. 7 anos depois, e mais de 150 milhões gastos, continuamos 8% abaixo do ano 2007. O senhor acredita, com este discurso, que é praticamente igual ao do ano passado, que isto vai ser capaz de mudar? O senhor acredita que esta região vai conseguir fazer uma promoção online quando é incapaz de publicar atempadamente um simples horário de barcos? Eu olho para este orçamento e isto lembra-me, sabe, um cesto de fruta madura, em que, se o fruticultor não percebe da poda, aparece um bando de passarada e come a fruta toda até o caroço. E não resta uma sementinha para reproduzir e para dar fruta para o ano seguinte. E é o que tem acontecido. Quando acaba o manjar, a passarada empanturrada fica à espera do ano que vem por fruta nova, que vem sempre. Senhor Secretário, o cesto está consigo. Agora, a passarada continua por aí. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Bradford tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Bom, eu sobre fruta madura não vou falar, Sr. Deputado, deixo este assunto com o especialista e vou-me centrar na questão essencial levantada pelo Sr. Deputado e que se prende com os resultados de turismo na região. Diz o Sr. Deputado que a ideia que o Sr. Deputado tem de um destino turístico parece-me que é construir um destino turístico não é um processo, é um milagre. É um milagre. Os Açores tinham que ser um destino turístico fantástico em meia dúzia de anos. E a análise que o senhor faz é quando o ano... Bom, eu deixo que os senhores se acalmem. Eu deixo que se acalmem. Acalmem-se. Bom, então a lógica é assim. Quando os resultados são muito bons, os senhores não falam aqui de turismo, como foi o ano passado. Quando os resultados são maus, os senhores dizem que o turismo está catastrófico, que é o que o senhor veio dizer este ano. Mas eu acho que essa análise se deve fazer em ciclos. E, portanto, se calhar um bom ciclo para se analisar é aquele que vai da altura em que os senhores foram governo e se foram embora, porque os açorianos quiseram, até aos dias de hoje. E o que se verifica é que os governos do PS, apostando claramente e estrategicamente em tornar os Açores um destino turístico, coisa consolidada, coisa que ainda não foi conseguida porque leva muito tempo, os governos do PS, apostando nessa estratégia, aumentaram por 4, multiplicaram por 4 o número de dormidas desde o tempo em que os senhores saíram do governo na região. Aumentaram o número de camas que duplicou o número de camas na região. E, portanto, é assim que se vai fazendo o processo, passo a passo, o processo de constituição de um destino turístico, Sr. Deputado. Não é com a análise do mercado turístico como se analisa o mercado da batata doce. Já que o senhor gosta de metáforas rurais. O mercado da batata doce é que num ano está muito mal porque se vende muita batata, porque não se vende muita batata, e no ano seguinte está muito bom porque se vendeu muita batata. O mercado turístico é um processo. E ainda por cima tem mais uma componente muito importante, é que é um mercado altamente concorrencial, altamente competitivo. E o que o senhor está a fazer é desadequado do ponto de vista da análise desta matéria, uma vez que quer comparar a região turística Açores com regiões que têm séculos de turismo, têm séculos de tradição turística, sim, como a Madeira e como as Canárias, Sr. Deputado, por exemplo, que são nossas vizinhas aqui no Atlântico. Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados, assim não nos entendemos. Certo. Temos que permitir... portanto... Sr. Deputado André Bradford, só um minuto. Temos que permitir que estamos em debate, mas todos temos que nos ouvir. Todos temos que nos ouvir. Sr. Deputado André Bradford tem a palavra. Bom, é só para concluir. Portanto, esse tipo de análise, Sr. Deputado, seria até errado, mas legítimo,
se o senhor tivesse sido capaz, ao longo dos anos que está aqui sentado, de vir elogiar quando os resultados eram positivos, para poder criticar quando os resultados são negativos, ou não são tão positivos como o senhor esperaria. Mas o senhor não foi capaz de o fazer e, portanto, volto a frisar, nós estamos a fazer o nosso caminho. Além disso, e se quer comparar especificamente os últimos 2 anos, o ano passado a região cresceu mais do que a média nacional. O ano passado, conjugado com este ano, a região está em linha com o crescimento nacional. E, portanto, se a comparação é essa, mesmo aí estamos a fazer o nosso percurso de forma sólida, consolidada e com segurança. Vai levar tempo, Sr. Deputado. Vai levar muito mais tempo a ser um destino turístico competitivo ao nível daqueles que têm uma história muito maior do que nós nesta área. Por isso, convença-se disso e não venha aqui todos os anos com o mesmo discurso de comparar só o que é negativo quando lhe dá jeito. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, uma questão para o Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes. Face às dificuldades que a SATA enfrenta, os 16 milhões de prejuízos em 2013, com a concorrência acrescida a partir do verão IATA de 2015, está ou não em condições de garantir que a SATA não dispensará nenhum dos seus colaboradores. Relativamente ao turismo, eu teria vergonha de apresentar os resultados que este Governo apresenta na área do turismo. Vejamos se não. Em agosto, nem me reporto aos resultados de setembro, que ainda são piores. Vamos falar de agosto, que é sempre um mês de referência da época alta. Em agosto, nos Açores, o turismo cresceu 0,1%. Miserável. Um crescimento miserável de 0,1%. E no acumulado, entre janeiro e agosto, decresceu 0,4%. A nível nacional, o turismo cresce acima de 2 dígitos, ou seja, cresceu mais do que 10%. Os senhores vêm dizer que demora muito tempo a fazer promoção turística e a consolidar um destino. Ó, senhores deputados e senhores membros do Governo e senhor Presidente, os senhores são Governo há 18 anos. Há 18 anos que prometem a consolidação de um destino turístico. Os senhores gastam à razão de 10 milhões de euros por ano em promoção turística para apresentar resultados desses. Resultados miseráveis, ridículos. E vem falar que no turismo fizeram muito. No turismo não fizeram rigorosamente nada nos últimos anos, porque à razão de 10 milhões por ano, para apresentar resultados como apresentaram no mês de agosto e no acumulado de janeiro e agosto, bem se vê o resultado da vossa promoção turística. Mas mais grave do que isso é a desfaçatez e a lata que têm de vir falar em turismo termal. Os senhores fecharam uma ferraria, fecharam, quer dizer, deram cabo das termas da ferraria, deram cabo das termas do Carapacho, 4,5 milhões em cada uma delas. Somando dá 9 milhões. As termas das Furnas estão fechadas. As do Varadouro são adiadas plano em plano, sine dia, de privados para públicos, de públicos para privados. E vem falar de turismo termal. Ainda bem que o senhor não disse que ia certificar as termas, porque aquilo não é certificável. Os senhores deram cabo de 9 milhões de euros do erário público e vem falar em turismo termal
e que é possível a respectiva certificação. O senhor vai explicar como? Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Bradford tem agora a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, muito rapidamente, Sr. Deputado Jorge Macedo, classificar como ridículo um ano turístico, como o do ano passado, em que a região atingiu 1.186.000 dormidas, não me parece historicamente correto, nem uma análise técnica que possa ser considerada desapaixonada. O senhor está a fazê-lo com o seu coração político, não está a fazer com a capacidade de análise que eu, por vezes, lhe reconheço, mas que dessa vez não foi capaz. Até porque o nosso melhor ano turístico foi um ano em que tivemos 1.291.000 dormidas. E, portanto, a diferença não é essa coisa assustadoramente ridícula que o senhor considera. Mas o ano de saída do PSD do Governo, no ano em que o PSD saiu do Governo, dormiam na região 408.000 turistas, Sr. Deputado. Os senhores saíram com 408.000. E nós, num ano em que registramos quase o mesmo valor do nosso melhor ano turístico, o senhor considera ridículo. Portanto, essa análise não é uma análise aceitável, Sr. Deputado. Aliás... Senhores deputados, por favor. Senhores deputados. Reconheço a emoção do debate, mas... Bom, eu vou tentar continuar, Sra. Presidente. Sim, eu agradecia, era que não contasse o tempo. Não vai contar. Porque não me deixam falar, mas também não contei o tempo. Não, é que não lhe deixam falar assim nem a mim. Mas eles já acalmam, Sra. Presidente, já acalmam. Senhoras e senhores deputados, reconheço que o tempo passou, já anoiteceu, mas vamos acabar o nosso debate em condições, pelo menos, as pessoas poderem esclarecer e debater. Portanto, há partes são regimentais, ninguém põe isso em causa, mas tenho que permitir ouvir quer o Sr. Deputado, quer a própria Presidente, quando vos chama a atenção. Portanto, eu apelo a todos que vamos terminar, falta 1h30, mas que possamos fazê-lo em condições de forma a que todos possam expressar com dignamente. Sr. Deputado André, penso que agora sim. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra. Aliás, aquilo que nos aconteceu a nós nestes últimos anos em relação ao nosso melhor ano turístico aconteceu, salvo as devidas distâncias absolutas, à Madeira exatamente da mesma maneira. Os senhores gostam imenso de comparar a Madeira. A Madeira, o ano passado, teve 6.018.000 dormidas e a Madeira, no seu melhor ano, que foi 2008, teve 6.200.000 dormidas. Portanto, está exatamente em linha com o que nos aconteceu a nós. E, portanto, não vejo aqui nada de fantástico. Os senhores, diz o Sr. Deputado Jorge Macedo, essa conversa de que um destino turístico leva muito tempo a fazer é uma desculpa de mau pagador. Os senhores, no vosso site, na área do turismo, chamam aos Açores um proto-destino turístico. Então, o que é um proto-destino turístico? É um destino turístico que está em fase de consolidação, de afirmação, de existência. Ainda não é um destino turístico, é um proto-destino turístico. Então, se é para os senhores no vosso site, porque é que não pode ser para a gente quando governa a região e naquilo que faz em relação ao turismo? O senhor vai ter que rever o site. Mas o site tem mais uma coisa muito engraçada no vosso site. E eu tive para não dizer, mas vou ter que dizer. Muito engraçado, que é, os senhores têm uma série de medidas para o turismo que, se nós formos fazer o vizinho checklist, quer dizer, já estão todas feitas, não tem nada especial. Uma é a liberalização das rotas e as novas OSPs, a outra a aposta no turismo de espaço rural, a outra são os trilhos, o mar, isso está tudo feito, Sr. Deputado, nós fazemos e não tem nada de novo. Mas há uma que é engraçado, que é, os seus deputados dizem que uma das armas turísticas da região são os museus. Os museus. Aqueles que os senhores têm passado aqui o debate tudo a ridicularizar. É uma das grandes armas turísticas, os museus. Está aqui escrito. Os museus, mas diz mais.
diz assim, os museus são uma arma turística fabulosa. Têm sido subestimados e maltratados pela governação do PS na região. Nós queremos fazer um museu, os senhores não deixam. Mas, afinal, os museus são uma excelente arma de desenvolvimento turístico. Está aqui. No site. E mais. E eu vou acabar com palavras vossas. Há que levar a cabo um trabalho coordenado de relançamento dos museus para torná-los um espaço que valorize o nosso património cultural. É isso que nós estamos a fazer. Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra. Pergunto então se há mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra. Do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Uma referência muito rápida em relação àquilo que foi dito, nomeadamente pelo Sr. Deputado António Pedroso e pelo Sr. Deputado Jorge Macedo. Se bem que entenda algum do discurso do Sr. Deputado Jorge Macedo, tem alguma dificuldade em perceber o do Sr. Deputado António Pedroso, que é uma pessoa que trabalha no setor do turismo, que sabe que os empresários dos Açores dão o litro para construir e fazer dos Açores um verdadeiro destino turístico e que sabe que o Governo dos Açores tem estado sempre ao lado de todos esses empresários para contribuir para que a sua atividade seja sustentável e para que as empresas onde eles trabalham possam preservar e criar postos de trabalho. Por isso, do deputado Jorge Macedo, eu já espero tudo de si, não esperava isso em relação ao setor do turismo. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Macedo, o Sr. Deputado não me vai fazer aqui antecipar aquilo que o senhor sabe que vai acontecer, que é a apresentação do plano estratégico do Grupo SATA. Obrigado. Obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado Jorge Macedo tem a palavra. Senhora Presidente, Senhora Presidente, está contando o tempo. Apaga-me esse tempo. Está contente como? Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. Senhor Secretário, faltou-lhe responder à questão da certificação das termas que referiu como aposta turística no ano de 2015. Mas eu ia referir um outro pormenor. Vossa Excelência referiu há pouco que a SATA, que o Governo Regional trabalha afincadamente junto com os empresários turísticos. Mas depois a seguir, incentiva-os inclusive, mas depois põe a seguir, na porta ao lado, a SATA a concorrer com os operadores turísticos e com os agentes de viagens. Senhor Secretário, concorrência essa desleal, porque sabemos bem que a SATA tem financiamento do erário público e os empresários desses têm que encontrar meios para, no final do mês, pagarem ordenados, segurança social e contribuições que a lei assim obriga. Ou seja, dão com a mão e a seguir tiram com a outra. Senhor Secretário, face à intervenção do Sr. Deputado André Bradford, eu tinha pedido a defesa da honra, porque ele foi tão cáustico relativamente aos anos do PSD que, nessa altura, Vossa Excelência deveria também pedir a defesa da honra, porque nesse caso e nessa altura era um defensor acérrimo do Partido Social Democrata. E não fosse a sua última intervenção.
e não fosse a sua última intervenção, eu diria, provavelmente no dia 22 de setembro de 2009, provavelmente no dia 22 de setembro de 2009, em que Vossa Excelência, Sr. Secretário, afirmou: o PS vende-se ao mensageiro e hoje não significa mais do que o partido de Sócrates. Foi Vossa Excelência que escreveu isso e que disse isso no dia 22 de setembro de 2009. O peixe, às vezes, morre pela boca. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Governo tem a palavra. Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, eu não resisto a, neste momento, apenas comentar esta alegria do PSD. Choca-me, mas choca-me mesmo que o PSD não pense por um momento no seguinte: mas então, não devemos nós pensar por que razão o engenheiro Vítor Fraga dizia o que dizia, mas neste momento vê mais méritos num projeto do Partido Socialista do que neste PSD? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Foi muito baixo, Sr. Deputado. Foi muito baixo. Foi muito baixo. Não é que tenha sido mais baixo, não tem sido até muito baixo. Fica muito mal. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vamos tentar continuar o nosso debate. O Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes, eu, como deputado eleito para a terceira, tenho aqui algumas questões para lhe colocar, algumas delas já foram aqui referidas hoje, mas no secretário errado. É que há, de facto, obras estruturais para a terceira, que são sempre as mesmas, e que aparecem todos os anos, em todos os planos, sem nunca serem concretizadas ou concluídas. São os casos do terminal de carga das Lajes, o parque tecnológico da terceira, o parque de exposições ou o investimento sem ser a fingir no porto da Praia da Vitória. Este ano temos mais do mesmo. E agora é que é, porque nos anos anteriores deve ter sido a brincar. Quanto ao turismo de cruzeiros na terceira, a desistência de construção do cais de cruzeiros em Angra não foi apenas o abandono de um projeto para um concelho. Foi todo o turismo de cruzeiros para a Ilha Terceira que foi deixado cair. E foram 65 milhões de euros altamente comparticipados por fundos comunitários que se perderam e não entraram na economia regional porque não se fez a aposta num projeto alternativo para a Praia da Vitória, a escolha óbvia, quer na sua vertente de cargas, quer na sua vertente de passageiros. E até se chegou ao ridículo de não haver este ano um rebocador disponível para auxiliar na atracagem dos navios. A vontade de integrar o Porto da Praia da Vitória no projeto Costa não é confirmada com a inscrição de qualquer verba no plano. A doutora Cláudia Cardoso não deve ter lido os documentos provisionais. A falta de investimento no Porto da Praia da Vitória leva-nos a crer que o Governo e o PS não querem potenciar aquela infraestrutura no contexto regional, e isto sem qualquer prejuízo dos outros portos da região. Eu espero, Sr. Secretário, que não se percam as oportunidades que a reabertura do canal do Panamá e a construção do canal da Nicarágua podem proporcionar aos Açores. É ao mesmo tempo um apelo e é também um lamento. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Secretário Regional tem a palavra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Deputado Luís Rendeiro, eu tenho pena que o senhor não perceba o que é o projeto Costa. Eu tenho pena que o senhor não perceba o que é o projeto do Hub Atlântico para a Praia da Vitória. Eu tenho pena que o senhor não perceba. Ou então que insista em não perceber. Que não queira perceber.
o Governo dos Açores assume compromissos e cumpre os seus compromissos. Tudo faremos para a integração plena do Porto da Praia da Vitória, no projeto Costa. E este é um fato determinante para a construção do Hub Atlântico. Sr. Secretário. Sra. Presidente, obrigado. Em relação ao terminal de carga, ao Sr. Deputado, porquê é que o terminal de carga ainda não está em construção? Se eu pergunto à ex-líder do seu partido, porque é que o terminal de carga não está em construção. Ó Sr. Deputado, e em relação ao Porto da Praia da Vitória, posso lhe dizer que neste momento temos mais de 1,4 milhões de euros de investimento na melhoria das infraestruturas do próprio Porto. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos passar às intervenções de tribuna. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. As lutas de hoje são enormes e devemos todos batalhar por uma nova perspectiva política. É resultado de uma viragem no mundo económico global, viragem a caminho da prosperidade defraudada nos últimos tempos, viragem com direito de regresso sobre direitos já muito adquiridos e recentemente violados. E uma esperada viragem de uma austeridade obsessiva para uma política económica assertiva. A perspectiva existe e nos Açores, assumidamente, o PS e o Governo Regional têm contribuído para isso e feito um esforço assinalável para estimular a economia, promover a empregabilidade e aumentar o rendimento dos açorianos. Mas estamos, simultaneamente, conscientes que temos muito trabalho pela frente, ainda muito para melhorar. Nunca o escondemos. É verdadeiramente tempo de viragem, de continuação de muito trabalho, de apoio à solidariedade, de apelo à solidariedade, de apelo à união de todos os esforços. É também chegado o fim, se bem que nunca deveria ter tido um início, dos pregadores de desesperança, dos aglutinadores de descontentamentos para a promoção de políticas vazias. É realmente tempo de alguma oposição parar com políticas prematuras e ambíguas que correm termos entre o vazio e o oco no que a responsabilidades e propositura dizem respeito. Não contem connosco para esse chorrilho de vaidades políticas, porque há muitos Açores pela frente e é nisso que o Governo dos Açores do PS e o PS estão concentrados, ao lado dos que querem contribuir para o desenvolvimento da região, ao lado dos açorianos, ao lado dos partidos políticos da oposição que verdadeiramente se preocupam em colaborar na procura das melhores soluções, ao lado dos parceiros sociais que deram um excelente exemplo de apoio e colaboração na procura dessas soluções para os Açores. Nesse sentido, o plano para 2015, no que ao turismo e transporte diz respeito, evidencia um esforço de verbas na ordem dos 23%, num sinal claro da aposta do Governo nestas duas áreas vitais para a economia regional. O turismo nos Açores, pela sua juventude, com década e meia de existência, em constante aperfeiçoamento e maturação, tem registado ao longo dos últimos anos ajustamentos que são normais num mercado tão concorrencial e sazonal. Nesse sentido, tem-se trabalhado firmemente na consolidação da nossa presença junto dos principais mercados emissores, numa forte aposta de comunicação com o cliente final e na promoção do destino turístico Açores,
afirmando a sua notoriedade como destino de natureza sustentável e experiencial, bem como na nossa peculiar cultura e tradição, amplamente reconhecidas e premiadas internacionalmente. Na promoção do desenvolvimento turístico, na qualificação e valorização da oferta, o Plano para 2015 define claramente a estratégia para o turismo, que só será bom se for bom para quem cá vive. E, nesse sentido, a relevante importância da qualificação da nossa oferta e o aperfeiçoamento da nossa cultura de serviço que necessariamente o setor exige. O turismo dos Açores segue em bom caminho como destino de qualidade, mas tal não significa que a caminhada a percorrer esteja isenta de obstáculos e dificuldades. Teimosamente saberemos ultrapassar, com o esforço do Governo dos Açores e dos muitos empresários açorianos que muito trabalham e muito têm investido porque acreditam no setor do turismo dos Açores. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, como é óbvio, um novo pilar económico não se concretiza num curto espaço de tempo, mas sim com um trabalho incessante, implicando momentos altos e baixos, sucessos, mas também contratempos. Certo será que muito em breve teremos uma nova dinâmica nos transportes aéreos, o que trará expectáveis impactos positivos para o turismo dos Açores. É com esse novo paradigma que se projeta a atuação no setor para 2015 e anos seguintes. Em matéria de transportes, a evolução é notável e bastará para isso comprovar a qualidade, quer em infraestruturas, quer em equipamentos, que não só garantem conforto, qualidade e segurança, como também dignificam a nossa imagem e oferta turística. A capacidade e qualidade operacional nos transportes, plasmada no Plano Integrado de Transportes, como linha orientadora da atuação do Governo dos Açores nesta matéria, é uma evidência incontornável e só alcançável depois de um grande investimento realizado nos últimos anos e que continuará em 2015, até permitir a excelência operacional. Excelência que, naturalmente, exige apertado rigor e atempada correção de problemas como os que, infelizmente, ocorreram nos últimos tempos. No transporte aéreo, mantendo a qualidade e fiabilidade, a grande novidade é o acordo alcançado depois de uma longa caminhada para a revisão das obrigações de serviço público de transporte aéreo entre os Açores, Continente e Madeira, a qual se seguirá, como já anunciado, as revisões das OSPs interilhas. Temos agora de nos ajustar a esta nova realidade que aumentará a mobilidade dos açorianos, mas também trabalhando e deixando o mercado trabalhar no incremento de novos fluxos turísticos que necessariamente surgirão com a previsível entrada de novas companhias aéreas. Mas é preciso reforçar que esta grande novidade só é realmente grande porque o Governo dos Açores nunca, em momento algum, abdicou da devida proteção dos residentes e estudantes, estabelecendo para isso um teto máximo nessas tarifas. Aqui, e por falar no anunciado acordo alcançado para a revisão das obrigações de serviço público entre os Açores, Continente e Madeira, é oportuno referir que é o Governo dos Açores, suportado pelo Partido Socialista, que cabe o mérito da conquista há muito desejada. Não caberá, certamente, ao maior partido da oposição, ao PSD Açores, muito menos ao seu líder, mesmo depois da frustrada tentativa de pôr a carroça à frente dos bois, numa indelicadeza política que, infelizmente, nos tem presenteado, falando primeiro, mas não falando melhor. Que em 2 anos nada influenciou os seus na República. Em 2 anos nunca esclareceu qual a sua estratégia para o setor. Em 2 anos rodopiou em contradições. E subitamente, em 2 minutos, entendeu, na sua liberalização interna mal programada, que haveria de chamar a si todo o mérito do mundo. É preciso ter lata. Não só para fazer aqueles 2 minutos de propaganda desprovida de honestidade política e intelectual, como manter até hoje um discurso que não cola, de angariação de louros que não lhe e não lhes cabe.
Pior que errar, Srs. Deputados, é insistir no erro. E este PSD Açores, infelizmente, a cada dia nos vai habituando a isso. Fala o que quer, mas diz o que não sabe. E sabe que diz o que não deve, mas já não sabe mais o que dizer. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o amor pelos Açores, além de dito, tem de ser praticado. E até hoje não se conhecem relações amorosas sem solidariedade. Quer tenham por base tostões, quer milhões. Era aqui que os Açores precisariam de um verdadeiro PSD Açores, que na República tivesse a coragem de defender os açorianos, aliás, como os seus colegas do PSD Madeira o fizeram, e que não se vangloriasse apenas com esperanças amorosas, mas sim trabalhasse junto dos seus para conseguir mais e melhor para os Açores, e que se deixasse de frases e rimas feitas para justificarem de forma rudimentar o voto contra o Plano 2015, pela falta manifesta de argumentos políticos alternativos, como aqui demonstrados. O Governo dos Açores, do Partido Socialista, continuará, não baixará os braços, não vacilará, nem se desviará do objetivo de fazer sempre mais e melhor, propondo e concretizando as soluções açorianas para os Açores. Disse. Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Julgo não haver inscrições. Sendo assim, tem a palavra o Sr. Deputado Cláudio Lopes. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, a quebra no investimento público verificada nos Açores nos últimos anos contribuiu em muito para a grave crise em que mergulhou o sector da construção civil nos Açores e para o atual elevado nível de desemprego. Este Governo Regional é responsável por isso. Tinha, aliás, anunciado no início deste mandato o fim do ciclo das grandes obras públicas. Reconhecendo finalmente a crise económica e social instalada na região, o Governo pretendeu reanimar a economia, apresentando em junho de 2013 a Carta Regional das Obras Públicas. Pretendia que, através desta Carta, fosse realizado em 4 anos um investimento público superior a 620 milhões de euros, realizando obras em todas as nossas ilhas. Passados 2 anos, a execução da CROP nem atinge os 30%. A CROP não passa assim de mais um equívoco político ou de uma mentira política, como alguns afirmam. Assim é porque a CROP não cumpre os calendários nela previstos, não contempla parte das obras dos manifestos eleitorais do Partido Socialista, nem tem reflexo nos planos anuais de investimento. O plano proposto para 2015 confirma isto mesmo. Mesmo assim, pergunto ao Sr. Secretário Regional quantas empresas regionais foram contempladas até agora com obras inscritas na CROP. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, os 730 milhões do plano proposto para 2015 não significam investimento público real. Significa uma dotação que vai servir para pagar compromissos do passado e apenas uma pequena parcela para investimento novo, cuja execução material e financeira ainda havemos de vir a avaliar. Lamentamos que num tempo de crise económica e social grave e preocupante que se vive na região, nas empresas e nas famílias açorianas, haja lugar neste plano para alguns caprichos. A Casa da Autonomia é um capricho deste ano. Senhor Secretário Regional da Educação e Cultura, com todo o respeito, diz o nosso povo que uma sardinha derrubou um burro
O projeto de Casa da Autonomia pode ser a sardinha deste plano de 2015 deste Governo Regional. Não tanto pelos 3 milhões, mas pelo princípio que ele encerra. A Casa da Autonomia é um gasto desnecessário que ronda os 3 milhões de euros. Este dinheiro daria para colmatar tanta necessidade das famílias açorianas que passam dificuldades. O verdadeiro edifício autonómico é o da coesão social e territorial da nossa região, que deve ser construído todos os dias com políticas assertivas que respondam às necessidades mais prementes de todas as nossas ilhas. Essa sim é a Casa da Autonomia de que todos os açorianos necessitam. É isso que o Governo Regional não tem sido capaz de fazer até agora. O insucesso das suas políticas, apesar das obras realizadas e dos muitos milhões de gastos, traduz-se em mais desemprego, mais pobreza e maior crise na atividade empresarial nas nossas ilhas. O Governo, sem sucesso, de vez em quando procura corrigir o rumo, mas nem PECA, nem CROP, nem PIT corrigem esse rumo. Compram-se novos aviões para servir pior. Compram-se novos navios, gastando muitos milhões, para termos menos ligações. Este Governo não acerta o passo no que concerne ao desenvolvimento harmonioso de todas as nossas ilhas. Cada ilha da nossa região é um espaço de sonho e de realização, de permanente procura da qualidade de vida, de progresso e de desenvolvimento. Às entidades públicas cabe essa enorme tarefa de concretizar e de realizar esses sonhos, transformando-os em realidade. Não é, porém, correto que se criem falsas expectativas às populações, sabendo de antemão que não haverá correspondência futura. No Pico, como em geral em todas as nossas ilhas da região, há obras que rolam anos sucessivos de plano em plano, sem qualquer execução. Algumas acabam por desaparecer, outras só vêm à luz do dia apenas ao fim de 6, 8, 10, 12 anos, até 17 anos, como é o caso da nova escola das Lajes do Pico, atualmente em construção. Há ainda outras que, sendo uma prioridade das prioridades, como o reordenamento do Porto Comercial de São Roque do Pico, constam dos planos com dotações ridículas para fingir que se faz sem nada fazer. Apesar de há mais de 2 anos Vasco Cordeiro ter ido ao Pico em ano de eleições, atestar que a obra seria feita, apresentando o respectivo projeto. De lá até hoje só temos tido conversas de embalar. Há agora uma diferença no discurso de Vasco Cordeiro. Ele diz que mantém o compromisso político, mas não garante a viabilidade técnica. Pois, foi talvez também por falta da viabilidade técnica que os picoenses foram enganados com o compromisso político de terem uma maternidade no Pico. Os estaleiros navais da Madalena, anunciados por Vasco Cordeiro como um projeto estruturante, potenciador de dezenas de postos de trabalho, não passaram de negócios falhados e de meros inconseguimentos, como diria Assunção Esteves. E assim vamos andando, de engano em engano, de plano em plano e de legislatura em legislatura. Quanto a mais este plano, e por tudo o que ele encerra ou não encerra, e pelo que de idêntico terá em relação a tantos outros, em que a previsão fica a léguas de distância da realização, não tenho razões para nele acreditar. Por isso, não acredito nem neste plano, nem neste Governo, disse. Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Não havendo, então, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Spínola para a sua intervenção.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Era uma vez um arquipélago situado no meio do Atlântico, composto por 9 ilhas fantásticas, inebriantes, pintadas de verde, castanho e azul, mas todas com características que as singularizam e que fazem de cada uma delas um pequeno mistério por desvendar. É essa singularidade que nos define, poeticamente nos aproxima e que o mar teme em distanciar. Somos como diamantes em estado bruto, só que infelizmente o nosso lapidador ainda não teve a capacidade de os trabalhar como as joias raras merecem ser trabalhadas. Ou seja, exaltam-se discursos de promoção do desenvolvimento harmónico das ilhas, mas a prática política das governações socialistas rebaixam essas ilhas ao martírio do abandono, no caso das mais pequenas, ou a experiências mirabolantes importadas de outras paragens, no caso das maiores. Vejamos a realidade. A pequena economia da Ilha de São Jorge tem tentado sobreviver, a muito custo, aos infortúnios da sazonalidade turística. Este ano, é verdade, o número de dormidas aumentou. Porém, o bónus socialista a este bom desempenho dos operadores do setor é o pior horário de inverno da SATA. Cortaram-nos um voo à quinta-feira. Passamos de 2 voos para 1. Bem como a capacidade de transporte de mercadorias e carga. Em vez do DAS 400, passamos a ter o DAS 200. À terça-feira, embora hajam 2 voos, também são os DAS 200 que fazem as viagens. E a carga para exportação? O peixe que deveria sair o mais rápido possível fica em terra. Isto sem falar nas ligações a Ponta Delgada, que saindo na quinta de manhã de São Jorge, apenas se consegue lá chegar ao fim da tarde. Já na ligação a Lisboa, o horário de chegada é no mínimo indecente, sobretudo para quem tem outros destinos e ainda tem de apanhar outros meios de transporte. Mas se pelo ar não estamos melhor servidos, resta-nos a alternativa marítima. Aliás, a alternativa que já faz parte da nossa história e que por essa razão já deveria ter um horário regular que permitisse que os passageiros e os operadores turísticos pudessem contar com previsibilidade. Mas não. Com barcos novos, com rampas novas e com pitos novos, o Conselho é fazer como antigamente e ter um horário ou contato da agência de viagens sempre à mão. Os horários e itinerários das ligações marítimas entre as Ilhas do Triângulo são tão regulares quanto o tempo nos Açores. Um dia o barco sai às 9h30, no outro às 10h15, num dia vai para a Madalena, no outro escala São Roque, um dia pode-se levar carro, no outro já não pode. O horário de outubro não é válido para novembro e dezembro e, de certo, cá de ser diferente em janeiro. Haja paciência. Passados todos estes anos de ligações marítimas e agora com um novo plano, que se diz integrado, mas que parece que só complicou mais ainda, a pergunta que passageiros e, acima de tudo, empresários colocam é: para quando um horário de verão e de inverno regulares, sem constantes alterações? Como estão os horários e itinerários, não permitem a ninguém programar, seja o que for, com alguma antecedência. E por falar em viagens, e agora que parecem estar para chegar as low cost, mais para uns do que para outros, e fazendo fé que o Governo Regional está a preparar-se para que as restantes ilhas não fiquem prejudicadas, para quando gostaríamos de saber que medidas está o Governo a prever implementar para que estes novos turistas possam visitar as restantes ilhas. Prevê aumentar o número de viagens marítimas, assegurar a sua regularidade para os conhecidos triângulos do Grupo Central, maximizando o potencial turístico de cada ilha? Prevê manter a ligação Calheta-Angra no próximo ano? Por outro lado, o plano de investimentos volta a contemplar verbas para a realização de uma obra muito prometida pelo PS para São Jorge, mas nunca concretizada, a ampliação do Porto Comercial. Partindo do princípio da sua concretização, será possível que um dos navios, o Gilberto Mariano ou o Mestre Simão, pernoite em São Jorge, mantendo as ligações Velas-São Roque e Madalena-Horta e assegurando-se o transporte terrestre entre São Roque e Madalena e vice-versa, para que efetivamente haja um plano integrado de transportes, reduzindo-se os tempos de viagem e consumos de combustíveis das embarcações? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a Carta Regional das Obras Públicas é um documento orientador e que já sofreu muitas alterações, pois algumas obras já deveriam ter tido o seu início este ano. São urgentes as obras nos troços da Ribeira de Almeida e Aeroporto, que o seu secretário já anunciou para 2015, mas e quanto aos troços de Manadas Biscoitos, o acesso à Fazenda do Ouvidor e a transversal Urzelina Nortes? Para quando essas intervenções? Congratulamo-nos pelo anúncio dos procedimentos concursais para a Escola Básica e Secundária da Calheta.
Esperemos que em breve se dê definitivamente o início das obras. Esta infraestrutura já peca por muito tardia. Congratulamos-nos também pelo anúncio do projeto do Porto de Topo e aguardamos a sua concretização. Depois de tanta promessa, já só acreditamos vendo. Porém, depois das congratulações, tenho de manifestar pesar. Pesar pela ausência de verbas para a concretização da Sala de Desmancha do Matador de São Jorge. Obra que se temem não fazer e que se reveste de uma importância fundamental para a economia da ilha. Pesar também pela ausência de verbas para a construção da rampa Roró na Calheta. Pelo estado em que se encontram os caminhos agrícolas e os indispensáveis, mas ainda não concretizados, reservatórios de água, que em anos de seca são fulcrais para o abastecimento de água à lavoura. E que nunca é demais lembrar o trabalho árduo e exigente a que estão sujeitos os produtores de leite jorgenses, que produzem um queijo de excelência. Um lamento ainda pela ausência de verbas no setor da saúde, para concretizar obras na Unidade de Saúde de Ilha, e pela incapacidade deste Governo, que constantemente apregou a boa gestão das suas finanças, mas que na área da solidariedade social tem inúmeros casos à espera de uma resposta para os apoios à habitação degradada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o problema de fundo de São Jorge mantém-se e agudizam-se. Na saúde, impera o salve-se quem puder. No turismo, os empresários das ilhas, que não a maior, continuarão a sofrer com a sazonalidade e a tentar manter os seus investimentos com o que ganham em apenas 3 meses. Nos transportes, aguarda-se com ansiedade que se acabem com as trocas e baldrocas de horários e itinerários. Enquanto nada se alterar, as nossas ilhas pequenas vão perdendo jovens que procuram, com esperança, um futuro noutras paragens. E é pena, porque São Jorge, à semelhança de outras ilhas, é uma ilha com imensas potencialidades, com produtos únicos reconhecidos internacionalmente, mas que dia a dia envelhece e definha. Muito bem. Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos passar para a próxima intervenção de tribuna. Tem a palavra o senhor deputado André Rodrigues. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através da análise efetuada do Plano de Orçamento para o ano 2015, reconhece que o Governo dos Açores continua a desenvolver, dentro dos limites dos seus recursos e competências, ações e políticas estratégicas que visam consolidar a região autónoma dos Açores como um território socialmente coeso, com o reforço do investimento público nas áreas da educação, da solidariedade social, dos transportes e na competitividade e empregabilidade da economia regional. Com a apresentação do Plano Regional para 2015, inicia-se o 3º ciclo anual de programação do investimento público nos Açores, que integra-se de forma articulada e coerente com as grandes linhas de orientação estratégicas de desenvolvimento da região, baseadas em dar uma resposta a uma envolvente recessiva, mas com uma nova envolvente, resultante da plena operacionalidade do novo ciclo de fundos comunitários para o período 2014-2020. O Partido Socialista nunca escondeu que o investimento público para esta legislatura seria direcionado para a criação de emprego, para a promoção da competitividade das empresas e o apoio às famílias, depois de um grande ciclo de investimentos em obras públicas estruturais, com grande destaque para a nossa rede de equipamentos na área da educação, da saúde, dos transportes e da área da solidariedade social, entre outras. Isto não significa que todas as obras públicas em todas as nossas ilhas estejam concretizadas. E a materialização desta realidade é demonstrada em todos os manifestos do Partido Socialista,
que, por ilha, definiu prioridades e defende a conclusão deste processo de infraestruturação da nossa região com equipamentos que muito contribuem para a melhoria das condições de vida de todos os açorianos e para a coesão territorial da região autónoma dos Açores. Com a negociação do novo quadro comunitário de apoio, foram inicialmente realizados alguns diagnósticos e comunicações por parte do Governo da República que levou à identificação de prioridades positivas e negativas no que concerne às políticas de elegibilidade, tendo sido referidas, irresponsavelmente, prioridades negativas aos investimentos em estradas, nas energias renováveis e na reabilitação urbana. Mas nós não nos conformamos. No âmbito da negociação do Programa Operacional para os Açores, fomos ambiciosos e procuramos minimizar os impactos negativos de tão má gestão de políticas públicas por parte da República, conseguindo garantir um regime de exceção em matérias de estradas e aprovar em Bruxelas um conjunto de sistemas de incentivos que cumprisse os nossos pressupostos, minimizando as restrições existentes em termos de elegibilidade da reabilitação urbana. O Partido Socialista considera que se deve manter a estratégia de financiar o investimento na região com o máximo de recursos proporcionados pela política europeia de coesão, do desenvolvimento rural, do mar e das pescas e de investigação, desenvolvimento e inovação, com elevados níveis de absorção de execução material e financeira, tal como no passado recente. Será também esta política de elegibilidade das obras públicas que irá orientar a revisão da Carta das Obras Públicas, documento estratégico para o setor da construção civil, que será revisto no final deste ano. O desenvolvimento do catálogo de materiais endógenos ou produzidos e transformados na região também é uma resposta deste Governo às necessidades e exigências do setor da construção civil, permitindo ao Laboratório Regional de Engenharia Civil e às entidades do sistema científico e tecnológico contribuir para uma melhor adequação dos materiais a serem utilizados nas obras públicas a realizar na região autónoma dos Açores. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, com o intuito de alavancar o investimento privado na área da construção civil, o Governo dos Açores criou a linha de crédito da reabilitação urbana, com vista à recuperação e reabilitação do património edificado regional, atendendo ao papel fundamental da reabilitação urbana na melhoria da competitividade da economia, na promoção da eficiência energética, na recuperação do património edificado e, consequentemente, na dinamização e regeneração dos centros urbanos. Com os mesmos objetivos, criou o Programa de Apoio à Revitalização das Lojas nos Centros Urbanos Loja Mais, que pretende promover a requalificação e revitalização do comércio dos centros urbanos, tendo em vista a ocupação dos espaços devolutos, mediante um apoio ao arrendamento do estabelecimento comercial ou à requalificação do espaço comercial. Com a operacionalização do novo sistema de incentivos Competir Mais em 2015, mais um instrumento de incentivo à reabilitação urbana ficará disponível aos açorianos e às empresas. A nova linha de apoio ao urbanismo sustentável integrado vai certamente contribuir para uma intervenção sustentável integrada, vasta e abrangente nos centros urbanos, através de uma abordagem integrada e inovadora naqueles espaços, assente numa lógica de cooperação entre as empresas, as associações empresariais e as autarquias locais, visando a dinamização da atividade empresarial e a revitalização dos espaços urbanos em que a mesma se desenvolve. No âmbito da habitação e renovação urbana, o Plano Regional Anual para 2015 mantém o investimento público acima dos 21 milhões de euros, 4 milhões acima do ano 2013, onde se pretende prosseguir com as políticas que o Partido Socialista e seus sucessivos governos têm implementado na região autónoma dos Açores no âmbito da habitação, sendo esta um direito fundamental, promovendo políticas de acessibilidade a uma habitação adequada em condições de higiene e conforto. O Partido Socialista continuará a dar respostas às carências das famílias mais desfavorecidas, através da recuperação, regeneração habitacional e arrendamento social. Continuará o investimento nas operações de reabilitação do parque habitacional social da região e continuará a promover a integração social e responsabilização das famílias. Deste modo, o Plano Regional para o ano 2015,
o Partido Socialista verifica um conjunto claro de instrumentos e ações que visam contribuir para a sustentabilidade do setor da construção civil, continuando o processo de dinamização do mercado imobiliário e dar continuidade à promoção da reabilitação do parque habitacional edificado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, o Plano Regional Anual para 2015 na área da energia tem como primeiro grande objetivo prosseguir políticas que promovam o aumento da taxa de penetração de energias renováveis, que no ano 2013 foi de 34,8%, prevendo-se que até 2017 os investimentos superiores a 85 milhões de euros façam atingir o objetivo de 53%. O Partido Socialista aprova as políticas que conduzem a uma redução de dependência dos combustíveis fósseis, contribuindo para uma economia insular de baixo teor de carbono e que conduzem ao equilíbrio da nossa balança comercial. O Partido Socialista continuará a promover a eficiência energética com o intuito claro de aumentar a competitividade das nossas empresas e, por outro lado, reduzir o peso da fatura energética nas nossas famílias. As empresas regionais, onde o consumo de energia assume um papel preponderante na sua estrutura de custos, terão acesso a medidas de redução do consumo de eletricidade, quer do ponto de vista da adoção e alteração de comportamentos, quer do ponto de vista da aquisição de novos equipamentos mais eficientes. No mesmo sentido de aliviar o orçamento das nossas famílias, o Partido Socialista considera importante o reforço proposto na promoção dos tarifários mais adequados, nomeadamente as tarifas bi- e tri-horárias, tarifa social e o apoio social extraordinário ao consumidor de energia. O Partido Socialista vê com agrado o desenvolvimento de um plano de mobilidade elétrica nos Açores, criando condições para a existência de uma política sustentável para os transportes e mobilidade, bem como as ações previstas que permitirão a consolidação da capacidade de armazenamento em cada uma das nossas ilhas. Apesar do nosso sistema elétrico assentar em 9 subsistemas isolados, não podemos deixar de realçar o trabalho exemplar desenvolvido pelos sucessivos governos socialistas que, pela política energética definida e concretizada, transformaram a região autónoma dos Açores num exemplo a seguir entre as regiões comunitárias. Com a análise detalhada do Plano de Orçamento para o ano de 2015, o Partido Socialista está convicto que este Governo continua a trabalhar até ao limite dos seus recursos e competências para construir os resultados que beneficiem e orgulhem todos os açorianos, ganhando o futuro dos Açores. Disse. Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Não havendo, vamos então passar à última intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Humberto Melo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. Pobreza, marginalidade social e famílias em carência extrema são notícia na maior ilha dos Açores. O desemprego é dramático e a sua taxa para os jovens ultrapassa os 40%. Ninguém pode ficar indiferente. O trabalho é intrínseco à dignidade humana. Para a recuperação económica em 2015, são essenciais o turismo e a construção civil. Desde logo a renovação urbana, com impacto local, se porventura o Governo tiver o arrojo em promover um verdadeiro programa articulado com as autarquias e os privados, todos ganhariam, a começar pelo emprego. Embora com unidades hoteleiras fechadas, vive-se nova esperança com a liberalização do espaço aéreo. Porém,
os empresários não querem o Governo a dar apoios sem retorno e esperam que se concretizem as soluções encontradas para o intricado processo do Hotel Casino e do SPA das Termas das Furnas, para se acabar de uma vez por todas com essa mancha negra. A confiança é essencial para a dinamização da atividade económica, tanto mais se acrescer a diminuição dos impostos e a recente atualização do salário mínimo. Sabedoria e estratégia no aproveitamento do quadro de apoios da União Europeia para criar sustentabilidade económica deve ser um desígnio. Não podemos, por isso, aceitar que se trate com pouco rigor o investimento público, como infelizmente acontece. Vejamos alguns exemplos na nossa ilha de São Miguel. 2 obras, o novo Centro de Saúde e o entreposto frigorífico de Ponta Delgada, adjudicadas por 19,6 milhões de euros, mas o plano disponibiliza 30,9, dando conta de má programação do Governo, que anuncia 31, mas executa 20 milhões. O acesso Furnas-Povoação tem previsto na Carta de Obras CROP a construção de estrada, incluindo túnel, tal como o Porto da Ribeira Quente tem a construção de contramolho. Todavia, no plano, as dotações são para realização de estudos e projetos. Como acreditar no Governo que coloca uma coisa na carta e outra no plano? Inscrito nos 2 últimos anos, o acesso ao Porto de Vila Franca tinha a construção da estrada na Carta de Obras para 2014, quando no plano de 2015 consta projeto e desenvolvimento. Será que é para inglês ver o que está no plano e na CROP? O entreposto frigorífico de Vila Franca, o entreposto e a lota da nova zona portuária de Rabo de Peixe estão na Carta de Obras para 2015, pura, sem dotação. Enquanto a rede de águas quentes no H10 tem verba, mas era para 2014. Ou seja, a CROP não vale nada. O reordenamento do Porto de Ponta Delgada contou com 6,9 milhões de euros em 2014, mas está na CROP para o próximo ano, mas sem dotação. Bem podem os agentes económicos continuar à espera, pois nem uma simples báscula funciona. O Governo anunciou a criação de 1000 postos de trabalho na fileira da criptoméria. Passado um ano, o processo não passou da fase de arranque e apenas surgiram talvez uns 30 empregos. Foi só fogotório e, não contente, lança um projeto piloto de produção de óleo essencial de criptoméria e esquecendo que tal já foi desenvolvido no final dos anos 80 e início de 90, através do então Leneti e depois prosseguido pelo Inova. Com inquestionável prioridade ao nível da Sociedade de Informação e do Conhecimento, o Governo criou, e bem, o Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel para a dinamização tecnológica e formação de recursos humanos qualificados. É incompreensível que desde 2009 e depois de inscritos 25,7 milhões de euros, tardam os resultados no nono ano. 6 anos demonstram falta de capacidade perante um projeto estratégico. Quando falta trabalho para as empresas, parece não fazer sentido a aposta na qualificação do parque de máquinas, prevendo o Governo gastar 3,3 milhões de euros em 3 anos. Definham as empresas, o Governo engorda. E, por último, uma empresa centenária, a Sinaga, afunda sempre juízos, pondo em risco a elaboração e a produção, dando conta da má gestão nomeada pelo Governo e com injeção de capital público. Reestruturar o setor público é potenciar o desenvolvimento, não é criar coitadas de amiguismo. Senhoras e senhores deputados, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é determinante a forma como o Governo gasta o dinheiro público. Urge rigor na utilização dos recursos financeiros, na programação e na execução do investimento previsto no plano. O PSD critica com espírito reformador e construtivo. Estamos ao lado dos açorianos, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Não havendo inscrições, vamos então encerrar esta parte do nosso debate e continuar. O Sr. Deputado Artur Lima, uma interpelação. Senhora Presidente, solicitar um intervalo regimental de 30 minutos. É regimental e também considerando o nosso horário, vamos interromper os nossos trabalhos. Antes, pedia apenas ao Sr. Secretário da Mesa para anunciar os tempos restantes para amanhã. Governo Regional, 85 minutos e 5 segundos. Partido Socialista, 59 minutos. PSD, 28 minutos. CDS-PP, 12 minutos. Bloco de Esquerda, 4 minutos. Partido Comunista já não tem tempo. PPM, 2 minutos e 15 segundos. Obrigada, Sr. Secretário. Uma boa noite a todos. Regressamos amanhã às 10.